Oi, eu sou João Paulo Andrade, coordenador pedagógico do programa CCBB Educativo Arte e Educação, e nessa edição do Com a Palavra, a gente recebe o LACICOR-SECOR, que é o Laboratório de Ciência da Conservação da Escola de Belas Artes da UFMG. O LACICOR-SECOR atua há mais de 30 anos em consultorias técnicas de autenticação e na execução de projetos de conservação e restauração de bens culturais. Além disso, realiza estudos acerca de materiais e técnicas de obra de arte embasados nas metodologias da história da arte técnica. Para conversar sobre os processos, técnicas e pesquisas do artista brasileiro Ivan Serpa, estão com a gente hoje dois pesquisadores do LACICOR, a Júlia Vilela Giovanni e Luiz Antônio Cruz Souza. A nossa inserção no estudo dos concretistas, ela se deu através dos trabalhos que a gente já tem em colaboração com o Instituto Getty de Conservação dos Estados Unidos. Foi uma oportunidade muito boa porque a Fundação Getty criou um programa que se chama Pacific Standard Times Los Angeles, Latin America, ou seja, uma interação entre Los Angeles, nos Estados Unidos, e a América Latina. Nesse contexto, então, foram convidados dois grupos. Um grupo no Brasil, que é o grupo do Laboratório de Ciência da Conservação no SECOR, na Escola de Belas Artes, e um grupo na Argentina, na Universidade de San Martín, que também trabalha nessa área de conservação, restauração e estudos técnicos e científicos de bens culturais. Os concretistas, eles têm um papel muito importante na história da arte e, principalmente agora, nos últimos anos, estão ganhando uma dimensão internacional pela qualidade do seu trabalho, pelo conteúdo da mensagem que esses grupos, que esses artistas divulgavam e também pelos materiais e técnicas inovadores que eles passaram a usar. Nós, então, fomos contactados pelos colegas do Instituto Getty de Conservação e, através desse contato com os argentinos da Universidade de San Martín de Buenos Aires, nós, então, levamos a cabo um estudo de acervos no Brasil. Acervos, primeiramente aqui em Minas Gerais, que a gente tem um acervo também no Museu de Arte da Pampulha, no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna, e também uma coleção particular, o acervo Tuiuiu, e em São Paulo, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, e temos algumas outras colaborações também envolvendo, então, artistas que são representativos do concretismo no Brasil, estudados por nós aqui, que também tem obras na coleção Patrícia Phelps de Cisneros, que é a coleção que foi estudada pelos colegas do Getty Conservation Institute em Los Angeles. Nós fomos aos Estados Unidos, visitamos as obras com eles, discutimos no próprio local onde as obras estavam e também fomos à Argentina, discutimos com os colegas da Argentina. No caso dos colegas da Argentina, eles estudaram vários artistas importantes desse mesmo movimento, mas representativos aí da comunidade de artistas da Argentina. Ou seja, foi uma composição envolvendo, então, pesquisadores das mais diversas áreas, como cientistas da conservação que trabalham diretamente com métodos físicos e físico-químicos de análise de obras de arte, usando aí de equipamentos portáteis, equipamentos de documentação, equipamentos de radiografia X, utilização de lâmpadas no infravermelho, lâmpadas fluorescentes, que vão possibilitar o quê? Uma extensão do olhar. O que a gente trabalha, em geral, o público não vê. O que a gente vê é como se o médico estivesse requisitando diagnóstico de um paciente. Ele vai precisar de quê? Ele vai precisar de análises de sangue, de análise de urina, de radiografia, de medir a temperatura. Tudo isso a gente faz também, só que não é com o paciente. O nosso paciente é a obra de arte. Um outro aspecto muito interessante também é a questão da pesquisa documental. Nós não ficamos só na análise físico-química dos materiais, na retirada de amostras. Nós fomos também aos arquivos, nós tivemos acesso aos materiais dos artistas, aos manuscritos deixados pelos artistas e também, muito importante, aos materiais utilizados por esses artistas. No caso do Serpa foi fundamental. Nós fomos até a casa onde o Serpa morava no Rio de Janeiro.
A gente tem um contato íntimo com o Heraldo Serpa, que é o filho do Ivan Serpa, que nos abriu a sua casa, e a gente foi ali, não foi uma só vez não, nós fomos várias vezes para podermos ver in situ quais eram os escritos, quais eram as notas que o artista deixou, quais eram os livros que ele estudava, quais eram os esboços do que ele pretendia fazer. Tudo isso faz parte, então, da nossa pesquisa e busca de informações para poder, então, colocar isso tudo numa mesa e essas informações serem, então, avaliadas por cientistas, conservadores, historiadores, e aí esse material, então, ser trabalhado, inclusive pelo pessoal da arte e educação, que vai transformar isso num discurso já que possa ser entendido por todo mundo, que é o que a gente está tentando fazer aqui com essa colaboração. A equipe interdisciplinar, composta de pesquisadores da Escola de Belas Artes da UFMG, que participou do projeto de arte concreta no Brasil, estabeleceu um estudo como metodologia de análise científica dos objetos, né, das obras de arte, e além disso, a gente fez análises documentais desses acervos de artista. Então, quando a gente teve acesso aos acervos dos artistas que já morreram, né, através do espólio de família ou através de institutos que fazem a conservação e a gestão desses acervos, a gente conseguiu extrair muitas informações que foram fundamentais para a construção da nossa pesquisa, pois elas fundamentam e corroboram, né, com as análises científicas que a gente realiza nos trabalhos. E, além disso, nós buscamos também entrar em contato com historiadores da arte, críticos de arte, pessoas que conviveram com os artistas em vida, os familiares, para a gente poder fazer algumas perguntas que eram interessantes, que poderiam colaborar com a nossa pesquisa. Uma das características muito interessantes desse projeto é a mobilidade do projeto. Ao invés da gente levar as obras para o nosso laboratório aqui em Belo Horizonte, na UFMG, a nossa equipe é que foi. Nós fomos para o Museu de Arte da Pampulha, nós fomos para o Rio de Janeiro, nós fomos para São Paulo com todo um arsenal de equipamentos. É como se o laboratório fosse até o paciente e não o paciente que vai até o laboratório. Então a gente levou equipamentos de raio-x, equipamentos de infravermelho, equipamentos de tomada de amostras, microscópios, tudo foi levado até onde as obras estavam e ali é que a gente fez as análises e os estudos. Retiramos algumas amostras, mas trabalhamos também muito com o que a gente chama hoje de técnicas não destrutivas, ou seja, são técnicas de imageamento, como, por exemplo, hoje na área de satélites, você tem condição de acompanhar um desmatamento ou as queimadas, por exemplo, tudo isso através de quê? De lentes especiais que estão lá a centenas de quilômetros de distância, nos satélites. A gente também tem equipamentos, que são equipamentos que capturam a imagem e que vão permitir, então, ver através da obra de arte, ou então fazer com que a obra de arte emita radiações na faixa do visível, de modo que a gente pode, então, ver cores específicas de determinados materiais quando são iluminados por luzes especiais. Tudo isso, então, faz parte desse nosso arsenal, caracterizando o nosso laboratório móvel, que já atende não somente a Minas Gerais, mas a várias regiões do Brasil. A pesquisa realizada com o artista Ivan Serpa foi muito interessante, pois a gente teve a oportunidade de entrar em contato com a família do artista e com o filho dele, o Heraldo Serpa, que foi muito solidário e aberto, não sei se é bem em sua casa, no ateliê do artista, que ainda existe no Meia, no Rio de Janeiro. E foi uma surpresa muito positiva quando a gente entrou em contato com esse material, porque a gente teve um compilado de informações que estavam preservadas, que foi fundamental para a construção dessa pesquisa, não só sobre o Ivan Serpa, mas sobre todo o período concreto e que atingia vários outros artistas que a gente estudou também, como Lydia Clark, a Lígia Pape, o Hélio Oiticica, enfim. Existia uma quantidade de materiais de jornais e revistas de época que foram armazenados e arquivados pela esposa do Ivan Serpa e que estavam muito bem preservados, que foram disponibilizados. A gente encontrou os materiais, as tintas e ferramentas que o artista utilizava. Então, por exemplo,
régua, compasso, latinhas de tinta, tinta guache, nanquinhos, pincéis, tira-linhas. Todo esse material continuava preservado, até os próprios recipientes que o artista fazia as tintas ainda estavam lá com resquícios dessas tintas, então a gente conseguiu extrair amostras desses materiais e não necessariamente tivemos que coletar em muitas obras. Outra questão importante foi que existiam ainda na casa do artista muitas obras, muitas delas que estão na exposição aqui, estão sendo mostradas, e outras que estavam inacabadas ou que ainda nunca tinham sido mostradas. Então esse conhecimento também foi muito interessante. E esse contato possibilitou a extração de informações sobre a própria vida do Serpa, sua atividade artística, não só no período concreto, mas como professor, como educador, como a grande cabeça do conhecimento técnico do Grupo Frente no Rio de Janeiro e articulador com os outros artistas, que muitos deles eram alunos dele, que fizeram parte desse grupo. E esse próprio conhecimento e aplicação dessas metodologias de trabalho do artista, que era muito dinâmica. A gente vê na própria exposição que a quantidade de técnicas e materiais que o artista trabalha é muito grande. Então ele trabalha com colagem, ele trabalha com pintura, ele trabalha com desenho e, enfim, né? E dentro desse universo existem várias técnicas que são aplicadas. A atuação do Ivan Serpa como professor na Escola do MAM, do curso de pintura livre, de pintura para crianças, foi fundamental na construção de toda uma geração de artistas no Rio de Janeiro, que tiveram a oportunidade de trabalhar com um professor que tinha uma metodologia de trabalho bastante livre. A gente tem umas informações de uma entrevista feita com César Oiticica, que ele relata como que eram essas aulas. Então, por exemplo, o Ivan Serpa, professor, ele propunha que os alunos criassem os quadros de uma forma livre, com a temática livre, então poderia ser figurativo, abstração, geometrismo, que eles desejassem. Esses trabalhos eram trazidos na semana seguinte e havia todo um debate em torno desse, cada aluno apresentava sua obra e havia todo um debate de questão de técnica, de materiais, da própria temática que os artistas utilizavam. Os alunos davam opinião e, no final, o professor estabeleceu um comentário final. Eu acredito que essa questão dessa abertura que o Serpa dava para toda essa experimentação também é traduzida na obra dele. No período concreto, especificamente, na década de 50, a gente tem trabalhos que foram feitos, como, por exemplo, óleo sobre tela, óleo sobre madeira, óleo sobre eucatex, e aí o eucatex, o suporte, né, industrial, que já vinha sendo produzido no Brasil na década, mais ou menos nos anos de 1954, que essas indústrias começaram a produzir esse suporte aqui. Anteriormente eles já eram importados, mas foi uma grande revolução para a pintura desse período, porque era um material barato, um material que já vinha pronto, liso, né? Ele tem a face lisa e rugosa, e isso é interessante que o Serpa experimenta tanto do lado rugoso quanto do lado liso. A gente tem obras aqui na exposição que ilustram essa exploração, né, desse material. Era um material muito versátil, fácil de encontrar, e ele casava perfeitamente com a estética concreta, principalmente essa questão da face lisa, né? Além disso, desses suportes, né, de madeira, tela e o eucatex, as tintas usadas também foram muito importantes. Então a gente vê desde o uso de técnicas tradicionais, como óleo, a têmpera, no caso de outros artistas concretistas, como também o uso de tintas industriais, que também estavam sendo produzidas no Brasil nesse período, com esse fomento da industrialização no país. Essas tintas à base de resinas alquídicas, de laca nitrocelulose, que eram utilizadas principalmente para pintura de metal, de carro, pintura naval, enfim, de eletrodomésticos, foram incorporadas por esses artistas. Além disso, também a gente tem pinturas de cunho, tintas de cunho de utilização imobiliária, como pintura de parede, por exemplo, que também foram incorporadas em cima desse suporte, principalmente do eucatex ou dos suportes industriais de madeira. Então, essa experimentação do Serpa
foi muito importante porque ele trazia os alunos para poder experimentar essa nova estética. Então, essas tintas já vinham, muitas vezes, com as características de brilho, a questão da cor muito já bem definida, o que facilitava o artista. Ele não precisava ficar misturando muitas tintas, ele já conseguia, ele tinha uma gama de cores maiores, ele já conseguia comprar a tinta da característica de cor e aspecto, né, estético que ele gostaria e aplicava nessas obras. Então, essa estética concreta, né, da pintura lisa, às vezes sem brilho, às vezes com brilho quase laqueado, foi bastante utilizada por esses artistas, não só o Serpa, e acredito que ele foi um grande incentivador da utilização desses novos materiais. Nessa concepção da obra de arte concreta, né, da pintura concreta, muitas vezes os artistas utilizavam, antes da concepção do quadro final, eles faziam pequenos estudos ou pequenos protótipos, né, dessas formas geométricas. Para isso eles utilizavam régua, o grafite, o compasso, o tira-linhas. Faziam esses desenhos, aplicavam a cor, que poderia ser com guache, ou o lápis de cor, ou outra tinta, né, que aquarela sobre papel. E depois que eles tinham essa concepção da composição geométrica do quadro, eles acabavam transferindo para o suporte maior, que poderia ser tanto a tela como os suportes industriais de madeira. E também utilizavam essas ferramentas que a gente citou, né, como o compasso, o tira-linhas, as réguas. Muitas vezes, a gente fica na dúvida como é que eles conseguiam fazer tão retinho aquelas linhas, né? Você quase não vê nenhum traço de erro naquelas situações. E eles pintavam muitas vezes com máscara, faziam uma máscara, né, para isolar a área da tinta que ele queria aplicar, da forma e da cor, né, que ele queria aplicar. E aí, depois ele removia e pintava outra parte. Isso também era conseguido com o durex ou a fita adesiva, né, que a gente colocava para isolar as formas e aplicava. Nesse período, essas ferramentas e essas metodologias de uso já eram incorporadas e já eram utilizadas por esses artistas. O projeto acabou trazendo muitas evidências dessa possibilidade. Em relação à pintura em si, os artistas utilizavam também o pincel, normalmente. Muitas vezes, para ele eliminar essa marca do pincel, que na pintura concreta, muitas vezes ela é indesejável, esse traço de personalidade, né, da mão do artista, eles utilizavam a tinta bastante diluída. Então, muitas vezes, você nem consegue nem perceber a pincelada do artista por causa disso, mas não significa que ele não tenha utilizado o pincel. Outro recurso muito utilizado e que foi muito interessante foi a pintura a pistola, né, com compressor, que aí ela possibilitava essa deposição da tinta sobre o suporte sem essas marcas, então ficava com aquela característica bastante industrial mesmo do trabalho, da pintura. E muitas vezes o próprio rolinho, que é utilizado pequeno, né, assim, para poder fazer e também eliminar esses traços de pincelada. Essas são as características fundamentais do trabalho do Serpa em relação à pintura desse período. Como eu disse, é um artista muito dinâmico, tinha um conhecimento teórico, a gente pôde perceber isso com base na consulta dos livros e documentos que ele tinha em casa, revistas, periódicos. Ele era um artista que tinha um volume de conhecimento técnico muito grande, tinha acesso a esses materiais e a esse conhecimento teórico. E a gente acredita, por relatos também dessas entrevistas que a gente fez, que ele compartilhava disso muito com os outros artistas do Grupo Frente. A gente tem relatos de reuniões que eram feitas na casa do Serpa, além das aulas do MAN, em que haviam essas trocas e essa experimentação, e eles discutiam sobre esse resultado estético, enfim. A atuação de Ivan Serpa como conservador-restaurador na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro trouxe muitos conhecimentos para artistas, tanto de técnicas e de materiais, como a gente pode ver a aplicação nas suas obras, de alguns papéis que são utilizados para restauração de livros e documentos, que são utilizados nessas colagens que ele realizou na década de 50, com essas formas geométricas. São realizadas sobreposições de camadas de papel e de cor, né, do próprio papel, para fazer a composição dos trabalhos.
Esses trabalhos são realizados por colagens a quente e traduzem muito desse conhecimento que ele trouxe, dessa função que ele exerceu como restaurador na biblioteca. Além disso, alguns de seus trabalhos posteriores, da década de 60 e no início da década de 70, também retratam algumas formas que ele conseguia observar, algumas formas orgânicas que ele conseguia observar desse ataque de insetos que ocorriam nesses materiais. Então, ataque de brocas ou cupins, que formam pequenas galerias, onde ele reproduziu esses desenhos de muitas de suas obras, tanto desenhos como pintura, e que são obras que a gente pode apreciar na exposição. No final da década de 60 e início da década de 70, o Serpa acaba retomando essa temática geométrica em muitos dos seus trabalhos. São desse período as obras da série Mangueira e da série Amazônica, onde o artista utiliza a tela e a tinta a óleo para a composição desses quadros. As cores predominantes desses quadros são o branco, o preto, o verde, o vermelho, o rosa e marrom, né, de ocre. E em alguma dessas obras ele utiliza bastante o rosa e o verde em função da escola de samba, Mangueira, da qual ele queria homenagear. Alguns desses trabalhos estão inacabados. A gente, hoje, dentro da universidade, estamos com uma obra desse período, da série Mangueira, que é inacabada e está passando por um processo de restauração, uma vez que ela se encontrava no ateliê do artista e sofreu algumas degradações em função de umidade, mau acondicionamento, que geraram algumas alterações que afetam o trabalho, né? Essa tela, atualmente, ela passa por esse processo de conservação e restauração na Escola de Belas Artes, no curso de graduação em Conservação e Restauro. Foram feitas diversas análises também desse trabalho, com identificação da tipologia de tinta, da tipologia de suporte, aglutinante e os pigmentos utilizados, assim como a forma de composição das camadas de pintura. É interessante nessas obras inacabadas, aqui na exposição a gente tem alguns exemplos de ver como o artista criava essa série de camadas de composição. Então, muitas delas a gente vê o desenho, né, com grafite, a base de preparação e a própria camada de pintura, algumas delas até sobrepostas. E essas informações, essas obras inacabadas são muito importantes para o nosso estudo, porque elas permitem um conhecimento mais abrangente desses trabalhos, né? A gente consegue entender como que o artista fazia todo o processo de composição dessas telas ou desses quadros. Na metodologia de estudos unindo história da arte, conservação, ciências e tecnologia, consultas aos artistas, entrevistas com os familiares, também é muito importante quando a gente tem a oportunidade de encontrar trabalhos inacabados. O artista começou a trabalhar e, por alguma razão, parou o trabalho no tempo. O trabalho, a obra, se transforma numa cápsula do tempo. É nessa obra que a gente vai poder ver todos os sinais do processo construtivo, desde as primeiras etapas até a fase final de acabamento. Uma obra como essa, por exemplo, ela permite verificar o quê? O artista usou aqui uma tela inicialmente pintada de branco, que foi então preparada para receber cores diversas, motivos diversos, apesar da gente só ter o quê? Vermelho, prateado e branco. Mas aqui a gente ainda tem modificações. Por exemplo, por que essa cruz aparece aqui em particular? Ela faz imagem com essa de cá. Aqui a gente já tem algumas pequenas nuances de mudanças de tom do prateado. Já aqui em cima a gente tem esse degradê que mostra o quê? Aqui ainda está inacabado. Aqui está a nossa cápsula do tempo. Por quê? Os lugares marcados em X, com certeza ele tinha a intenção de usar uma determinada cor. Alguns lugares estão marcados com números. Quer dizer, tudo isso é motivo de marcação da mão do artista, da forma como o artista projetou e pensou a obra final, mas aqui a gente tem condições então de abrir essa cápsula do tempo, essa caixa de informações. E é então muito importante que mesmo um trabalho inacabado seja preservado, porque do ponto de vista da história e dos materiais e da própria forma de construir do artista,
é o documento mais precioso que a gente tem, que retrata exatamente todo esse processo.